Gravação iniciada, presidente. Ok, senhores, bem-vindos. Vamos retornar. Peço para o Dr. Walker começar a gravação também. E peço para a doutora Val requisitar a presença do patrono dos itens 83 e 84. Sim, comum. Item 83 a 84 da pauta. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do site. Pode me comentar, presidente. Ok, muito obrigado. Eu não recebi essa mensagem aqui. A última mensagem que eu recebi você informou que a sessão inicial da noite. Então, peraí, deixa eu aproveitar para ajustar aqui. 65 já foi julgado. Cimento Poti também. É, 65. Tá. Agora a gente está com 8384. 68? O que é 68? Ah, 68 é repetitivo. Tá. Tem que ser um pouco também. 8384. Relatoria do senhor, tá, doutor Walker? A dona está entrando, viu, presidente? Ok. Aguarda um pouquinho. Ok, obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Só que eu não estou a vendo. Agora estou. Bom, boa tarde, senhores conselheiros. Ai, meu Deus do céu. Ué? Ela... São os ônus da tecnologia, né? Sim. Bom, a gente tem visto constantemente, vamos dizer assim, constrangimentos virtuais. Então é bom a gente sempre estar prestando atenção para a gente não entrar também nesses constrangimentos virtuais. Bom, ela saiu de volta. Saiu. Caroline, vamos dar uma expulsada aqui para ela voltar. Bom, aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, o Walker que saiu. Lembrar a todos depois de baixar a resolução. Hein? Qual que é o... Oi? É o 67, Justo? Já perdi. É o 67. Não. É o 83 e 84. Ok. Ô, Val, ela falou alguma coisa aí do... Presidente, ela não se encontra mais na sala de espera. Ela saiu da sala de espera? Sim, saiu. E entrou na sala de julgamento e agora sumiu, né? Agora sumiu geral. Bom, vou sair e entrar aqui de novo na sala de espera para ver se ela volta. Tá. Um minutinho, por favor. Bom, caso ela não volte, vamos dar seguimento à pauta e depois a gente faz o dela. Senão o negócio vai ficar complicado. Walker. Tem 2 Walker. Vai, Zé. Você que gosta. Vai, Zé. Um só, gente, não aguenta. Imagina 2, hein?
Expulsa logo um, Zé. Você adora expulsar? Não dá, não. Eu não estou conseguindo. Pera aí, agora vamos expulsar. Expulsando o Walker. Cara, vaza daí. Expulsa o Walker, vai. Ih, olha Aí, só. pronto. Ele adora chutar o... Presidente, E aqui, ela ó. não, Oi, presidente, ela não se encontra na sala de espera mais. tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, senhores. Eu vou seguir... Aí, voltou aí, ó. Voltou. Ah, Só que ela tá aí, mas tá tudo apagado, né? Câmera. Senhores conselheiros, oi, tudo bem? Ah, agora sim. tudo bem, eu peço desculpas, eu caí aqui, mas não consegui voltar. Tudo bem. A senhora está nos ouvindo e vendo? Sim. Ok. Doutor Walker, o senhor está com a palavra. O processo é final 2017-29, a empresa Silcom, o item 83 da pauta. Só um minuto, por favor. Bom, por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso. Trata-se de manifestação de conformidade interposta contra o despacho decisório número tal, que não homologou a compensação declarada por meio do PERDICOMP número tal. A requerente pretende compensar a COFINS não cumulativa de maio de 2016, com alegado recolhimento ao maior da mesma contribuição, referente a maio de 2012. Código 5806, no valor de R$ 71.058,24. Oriundo de pagamento efetuado em 25 de 6 de 2012, na quantia de R$ 264.558,60. O despacho decisório considerou inexistente o crédito informado no PERDICOMP. A doutora pode desligar o fone, porque acho que está dando microfonia aqui. Obrigado. O despacho decisório considerou inexistente o crédito informado no PERDICOMP, já que o pagamento encontra-se utilizado na quitação do débito correspondente e noutra compensação declarada pelo contribuinte, nos termos abaixo. Aqui eu colaciono aqui a tela do despacho decisório. Cientificada a decisão, em tal data, o interessado manifestou inconformidade em tal data, instruída com documentos de folhas tais, requerendo a homologação da compensação pleiteada, já que é totalmente indevida a compensação declarada na PERDICOMP, devendo ser liberado o crédito nela consumido de 97 mil quebrados. E que o débito compensado extrapolou o limite do débito declarado em DCTF, o qual se encontra liquidado por pagamento. Combate também a multa e juros aplicados sobre o débito não compensado, acumulando-se de confiscatórias. A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação para manter o despacho decisório, que não homologou os pedidos, considerando que o crédito utilizado já havia sido consumido em outro pedido de compensação já homologado. Não se conformando com a decisão recorrida, a recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa. Esse é o relatório, presidente. Ok, doutor Walker. Os dois processos são similares, doutor Walker? Idêntico, um é PIS e outro é COFINS. Ok. Doutora, são 15 horas e 30 minutos, ou 14 horas, na verdade, 16 horas e 30 minutos, a senhora tem 15 minutos regimentais. Muito obrigada. Vamos lá. Boa tarde, conselheiros. O processo em questão foi formalizado em razão da não homologação de PERDICOMP, transmitido para compensação de débitos de COFINS, da competência maio de 2016, sob a alegação de que os créditos indicados já teriam se esgotado quando da compensação realizada através de PERDICOMP transmitido no mês anterior, que compensou débito referente a COFINS da competência abril de 2016. No entanto, o débito referente a COFINS da competência abril de 2016 foi quitado através da transmissão de 2 PERDICOMPs e pelo recolhimento de uma guia DARF. Um dos PERDICOMPs transmitidos para quitação deste débito de COFINS da competência abril de 2016 indicou por equívoco no momento do preenchimento da declaração a totalidade do crédito, quando correto seria a indicação desse crédito de uma forma
parcial. Dessa forma, a indicação do crédito nesta Perdicomp, mais os créditos indicados pela outra Perdicomp, que também foi utilizada para a quitação deste débito, e o recolhimento da guia DARF, resultaram em uma compensação a maior naquele mês, de abril de 2016. O acórdão proferido pela DRJ não deu provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, sob o fundamento de que o montante compensado através de uma Perdicomp e pelo valor recolhido através do DARF não alcançariam a totalidade do débito referente à competência abril de 2016. Todavia, essa decisão não observou que, para pagamento da COFINS referente à competência abril de 2016, foram utilizadas 2 Perdicomps e o recolhimento de uma guia DARF, o que seria mais do que suficiente para a quitação do débito da competência de abril de 2016. Por essa razão, quando transmitida a Perdicomp objeto da discussão no mês subsequente para pagamento dos débitos da COFINS da competência de maio de 2015, ainda havia, sim, crédito disponível a ser utilizado, justamente porque ele não se esgotou no mês anterior. O que houve, nesse caso, foi apenas o preenchimento equivocado do crédito para compensação da COFINS da competência abril de 2016. E, nesses casos, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu diversas decisões no sentido de que, abre aspas, os erros constatados no preenchimento de Perdicomps e apuráveis pelo seu exame podem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a sua revisão, adequando-os à realidade fática, nos termos do que disciplina o parágrafo 2º do artigo 147 do Código Tributário Nacional. Fecha aspas. Dessa forma, senhores conselheiros, tendo sido demonstrado, inclusive através dos memoriais distribuídos aos senhores, que não houve o esgotamento do crédito para pagamento da COFINS da competência abril de 2016, mas tão somente o preenchimento equivocado do montante do crédito indicado à compensação, de modo que ainda existia, sim, crédito passível de utilização para compensação da COFINS da competência maio de 2016, o recorrente requer que seja dado provimento ao seu recurso voluntário, reconhecendo integralmente o crédito indicado na Perdicomp objeto da discussão e, por consequência, a homologação do pedido de compensação em questão. Assim eu finalizo e agradeço a atenção de todos. Desculpa, obrigado, doutora Caroline. Passo a palavra ao relator. Bom, vamos ao voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Dele tomo conhecimento. Do que se extrai dos autos é que tanto a fiscalização quanto a DRJ motivaram a não homologação do pedido de compensação por considerar que o crédito pleiteado, vou arrumar aqui, no presente processo foi consumido em outra compensação já homologada, a saber, tem 9 do despacho. O crédito pleiteado no presente processo foi consumido em outra compensação já homologada, a qual a requerente sustenta ser indevida. Nesses termos, a compensação declarada no Perdicomp tal utilizou 97 mil, nada restando para a compensação em exame. A compensação indevida estaria caracterizada na medida em que o débito declarado em DCTF, pertinente ao mês de abril de 2016, é bem inferior ao compensado naquela declaração. Ademais, o débito declarado foi liquidado por pagamento e não por compensação. Em resumo, eis o quadro da alegação do manifestante. Aqui ele apresenta um quadro resumo. No entanto, compulsando a EFD, contribuições, referente ao período de escrituração, constata-se que a contribuição apurada é em valor muito superior à declarada em DCTF, a saber, 213 mil, de modo que tanto o pagamento quanto a compensação não conseguem lhe fazer face. Aí ele cita as folhas 73 e seguintes. Dessa forma, é devida a compensação declarada no Perdicomp número tal, não restando crédito a ser utilizado no presente compensação. Por fim, a multa moratória de 20% e os juros, com base na taxa Selic, não se reveste em caráter confiscatório, já que o expor de sua aplicação consiste em compelir o contribuinte à pontualidade do cumprimento da obrigação de pagar o tributo, bem como em compensar a demora no seu inadimplemento. A recorrente, por sua vez, reproduz ipsis literis
suas alegações de defesa, deixando de atacar especificamente as razões da decisão recorrida e principalmente demonstrar que o crédito utilizado para compensar os débitos sob análise não foram utilizados em outro pedido. Nesse cenário, correta a decisão de piso, cujas razões adoto como causa de decidir. Diante disposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Tem alguém dando o microfone aí. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso. Item 84 da pauta. Posso copiar esse mesmo resultado, doutor Walker Araújo? Sim, são iguais. Ok. Também negado o provimento ao recurso, item 84 da pauta. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida nos resultados? Eu fiquei com uma pequena dúvida, justamente porque foram utilizados, a decisão do relator, ela informa que o valor da Perdicomp e o valor do DARF não seriam suficientes para pagamento do débito. No entanto, eu acredito que não esteja sendo considerado por esse conselho que o pagamento do débito da COFINS, da competência abril de 2016, foi realizado através da transmissão de COMPs e o recolhimento de uma guia DARF. Os senhores receberam os memoriais que eu enviei? Nos memoriais... Aliás, eles ficam na nossa pasta coletiva. A gente tem uma pasta coletiva dos memoriais. Doutor Walker, o senhor gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que não é pertinente fazer comentário agora, que já declarou o resultado, né? É verdade, tem esse detalhe, mas de qualquer maneira... Esse detalhe, porque eu acho que a dúvida que você perguntou aqui, se ela está ciente do resultado do julgamento. Agora, se quiser, eu faço esclarecimento. A DRJ, ela trouxe a alegação aqui de que o débito lá, que a contribuinte alega que há um remanescente lá, foi utilizado totalmente. E eu não vi nas alegações de recurso, assim como eu não vi na manifestação de conformidade, porque são os mesmos argumentos, tanto na manifestação como recurso, argumento novo, para descaracterizar essa alegação da DRJ. Então, para mim, eu parti desse pressuposto, que o contribuinte ali não conseguiu contradizer as alegações da DRJ, foi nesse sentido que eu votei. Para mim, não ficou provado ali que havia saldo remanescente. E a DRJ, ela aponta detalhadamente esse fato, que aquele crédito lá, que a contribuinte fala que foi feito pagamento devido, que haveria um saldo remanescente para ser utilizado, o crédito foi totalmente utilizado para pagamento do débito. Então, não havia diferença lá para justificar a utilização desse crédito aqui. É isso. E no recurso, para mim, ela está repetindo a manifestação de conformidade, não está comprovando nada para mim. Esclarecer, doutora, eu acho que o meu voto foi nesse sentido. Entendido. Ok, agradeço a senhora. Eu agradeço a atenção. Ok, obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Porque, na verdade, eu só não queria que ela ficasse sem algum tipo de esclarecimento, que ela pediu. O resultado não ia mudar, eu só ia fazer alguma consideração. Não era mudar o resultado, não. Não, sim, mas eu acho que essa consideração que ela pediu tinha que ser feita antes de proclamar o voto da turma, né? Ela levantar a mão e pedir pela ordem, para esclarecimento, alguma coisa. Bom, enfim. Não, só estou te falando, estou te explicando por que eu perguntei sobre... Mas para mim não tem problema algum, não. A gente esclarece aqui, deixa o contribuinte respaldado aqui dos nossos fundamentos que a gente está utilizando para julgar. Não tem problema nenhum. Ok.
Ok, senhores. Então, foi negado o provimento dos dois. Vamos agora ao item 68 da pauta. É da minha relatoria. É o processo final 2017-78. Deixa eu só pegar a pauta aqui. É o repetitivo, por isso eu estou passando na frente dos demais. Tá, então é o final do processo 2017-78, o nome da empresa é House, e o item é 68 da pauta. Esse processo dá para ser relatado absolutamente rápido, porque aqui é um processo de pedido de instituição de compensação, então logo trata de manifestação de conformidade, e as alegações do contribuinte se restringe à questão de nulidade. Ele fala que o despacho decisório é nulo, falta de motivação, e a decisão da DRJ também é nula, por falta de motivação, e está reclamando, falando que cerceou o direito de defesa dele. É isso, o recurso. E eu estou afastando os dois, estou trazendo aqui, por mais que ela seja, o despacho foi um despacho eletrônico, tem os dizeres que nós conhecemos do despacho eletrônico como razão de decidir, falando que o crédito não estava disponível, então motivação teve no despacho eletrônico, e da mesma forma, o despacho, como é que se fala? A decisão recorrida também foi bem motivada. Eu entendo que não há, em nenhum momento, o cerceamento de defesa. Isso eu estou negando o provimento ao recurso. Ele não ataca efetivamente a compensação, ele só traz basicamente preliminares. É isso, senhores. Sem ler o acordo. Eu passo a palavra ao doutor Vinícius, que pode fazer suas considerações. Com o relator. Doutor Jorge. Não, desculpa, doutor Walker. Viajei agora. Doutor Walker. O presidente é novo, né? Ele sabe a sequência. Rapaz, eu acho que eu nunca vou acertar essa sequência. Quando eu estava achando que esse ia ser o mês que eu ia acertar a sequência, estou errando. Vamos lá, relator. Doutor Jorge. Ok, não adianta, ele gosta mais de mim. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Rafael. Acompanho. Doutor Denise. Com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Agora, deixa eu só ver quais são os itens, para não dar problema, porque quando é meu, vai até o 73. Então, tá, que vai do 68 ao 73. Agora eu vou voltar ao início da pauta, porque agora já fizemos todos os repetitivos, todos os retornos, que na verdade não tivemos, e todas as sustentações. Então, vamos começar a pauta da tarde. No item... Entendeu? Pauta da tarde começa no item 31. Não.
Uma coisa errada. Tá. Desculpa, item 31. Doutor Walker, o senhor está com a palavra, processo final 2011-63, recorrente Alves Barreto, Comércio e Construções. Eu posso ir direto para o voto? É sim? Pode. Se der para ir direto ao voto, pode ir. Bom, o recurso é tempestivo, eu tenho os demais requisitos de admissibilidade, ele toma conhecimento. Inicialmente, afasta-se o pedido de realização de perícia formulado pela recorrente, considerando que foi feito de modo genérico, sem formulação de quesitos e indicação de perito. Portanto, deve ser considerado não formulado, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 16 do decreto 70.235/72. Em relação ao mérito, considerando que o período do crédito em discussão, ou seja, aquele não considerado para fim de cálculo, refere-se aos períodos de fevereiro de 2004 em diante, quando já vigente o regime não cumulativo, a decisão judicial proferida pelo STF sobre a sistemática de repercussão geral, que reconhece a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS da COFINS, promovido pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 978 de 98, alcança os fatos ocorridos até a entrada em vigor da COFINS calculada sobre o regime da não cumulatividade, com base na Lei 10.833 de 2003. Com efeito, a inconstitucionalidade denominada alargamento da base de cálculo do PIS da COFINS não se aplica ao regime não cumulativo, isso porque a Lei 9718 de 94 foi objeto do mencionado julgamento do STF. Trata somente do PIS da COFINS no regime cumulativo. Portanto, correta a decisão de piso que afastou as pretensões da recorrente e tentar estender os efeitos da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS da COFINS, promovido pela 978, para fatos geradores ocorridos após fevereiro de 2004. Não bastasse isso, e que também não foi refutado pela recorrente, é o fato que a DRJ, ao analisar os demonstrativos apresentados em sede de manifestação, verificou que as receitas financeiras registradas nos períodos de fevereiro de 2004 em diante foram incluídas na base de cálculo do PIS da COFINS não cumulativa. A saber, aqui eu destaco a análise da DRJ, que ela comprova aqui que nesse período que ela está pedindo a aplicação da decisão do STF, o contribuinte fez recolhimento pela não cumulatividade. Ou seja, fora a restrição legal anteriormente citada, constata-se que no período de fevereiro de 2004 em diante, o contribuinte realmente não efetuou nenhum recolhimento que possa ser considerado indevido, com base na decisão judicial proferida no processo número tal. Diante disposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Eu acho que o voto já é claro, já, Ana. Bom. Vamos passar, então, a Vinícius. Com o relator. Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator. Carlos. Com o relator. Rafael. Acompanho, presidente. Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Foi tranquilo. Atlântica Serviços Gerais. Final 2011-95. Relatoria do doutor Rafael. Com a palavra. Senhores, está tendo estabilidade no sistema. Vocês já devem ter reparado. E o doutor Rodrigo acabou de me passar um e-mail que é passado pela presidência do CARF. Então, reforçando a questão do nosso backup e da importância da tua gravação, doutor Walker, tá? Senão, tudo que a gente julgou vai embora. Tá bom? Vamos lá, doutor Rafael. Presidente, resumidamente, a recorrente utilizou como créditos valores retidos nas fontes pagadoras. Só que as fontes pagadoras, ele não tem um comprovante desse valor retido, então ele utilizou valores retidos a maior. O voto é bem explicativo também. Posso partir para o voto? Por favor. Tem uma questão de tempestividade que é fácil. A recorrente foi intimada em 3/7, porque ela não fez preliminar, 3/7 de 2018, uma sexta-feira, tendo sido registrada a solicitação em 3/8. Com o prazo de apresentação do recurso iniciou-se apenas no primeiro dia ou subsequente,
ou seja, a segunda-feira, o último dia do prazo de apresentação do recurso voluntário teria sido dia 14/8, e apresentado no dia 13 é tempestivo. Porque tem no final do processo, tem uma menção à tempestividade. A matéria de competência colegiada, razão pela qual o recurso voluntário deve ser conhecido, não havendo preliminares, adentrar o mérito. A recorrente dedica-se à limpeza predial por força de sua normativa, 459, suas fontes pagadoras são obrigadas a reter os valores de PIS e de COFINS, recolher os valores aos cofres públicos e, finalmente, fornecer o comprovante anual da retenção. Os valores retidos serão considerados como antecipação e serão deduzidos das contribuições devidas à mesma espécie. Esse mecanismo de crédito e débitos não é incomum no direito tributário e ocorre em outros tributos, merecendo destaque o imposto de renda. No caso concreto, a fiscalização constatou que a recorrente havia utilizado como créditos valores superiores aos que suas fontes pagadoras informaram. Ocorre que no recurso voluntário a recorrente não trouxe qualquer argumento no sentido de desconstituir esses argumentos, muito menos documentos, merecendo destaque o fato de que o recurso voluntário não veio acompanhado de qualquer deles. Cumpre destacar que os documentos que erodiriam a tese do fisco seriam os comprovantes de retenção. A recorrente limitou-se a afirmar que, em verdade, as infrações foram cometidas pelos tomadores de serviço, que não informaram ao fisco os valores que dela foram descontados, e que isso eximiria sua responsabilidade. O raciocínio da recorrente, todavia, não encontra amparo na legislação, que determina a autoridade fiscal realizar o lançamento de ofício quando identifique omissão ou inexatidão no lançamento por homologação. No caso concreto, foi identificado que a recorrente contabilizou mais créditos do que possuía, e a única prova suficiente a elidir esse fato seria o documento denominado comprovante anual de retenção, ou ainda, eventualmente, os DARF, por meio dos quais foi realizado o recolhimento. A recorrente conclui realizando um requerimento genérico de produção de provas, que não encontra rimo no sistema jurídico, no processo administrativo fiscal, muito menos em sede de recurso voluntário, razão pela qual a pretensão deve ser denegada. Denegar provimento do recurso voluntário. Ok, doutor Rafael, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Rafael. Eu, relator. Desculpa, doutora Denise, estou falando, eu nunca vou acertar essa ordem. E eu voto também com o relator. Eu vou aqui no... E é o inferno isso. Então foi negado o provimento por unanimidade. Ok, próximo item da pauta. 32 votados. 1, 2 votados. 3, 2. Próximo item da pauta é o item 66 da minha relatoria. Arquitetura e Engenharia, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. São autos de infração de PIS e COFINS por falta de recolhimento, tendo sido reconhecidos pela fiscalização os valores recolhidos ou declarados em DCTF, mas não os valores compensados, pois não constaram em DCTF e não ter havido pedido de declaração de compensação, nem os valores retidos por órgão público, por não terem sido declarados de IPJ, nem terem sido comprovados. Impugnação, a recorrente aduziu que os tributos foram compensados contabilmente, que se referem ao mesmo período de apuração, não cabendo a entrega de decomp, que os valores retidos foram contabilizados. Pediu a anulação por falta de motivação e a possibilidade de entregar retificações de DCTFs e decomps, se necessário. Juntou como prova cópias do auto de infração, planilha demonstrativa, contrato social e documentos de sócio. A nona turma da DRJ São Paulo 1 julgou procedente em parte impugnação dos termos da emenda que abaixo colaciona. Conformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ao CARF, reiterando os argumentos expostos na impugnação concernente a as declarações de DCTF, DECOMP e DPJ são obrigações acessórias que não prejudicam o direito da compensação. As INs SRF, STN, SF 0497, Secretaria da Receita Federal
Não, desculpa. STN, SFC 23/2001 não trazem orientações de necessidade de compensação. Os valores retidos foram registrados na contabilidade. Bom, vou voto. O recurso é tempestivo, apresenta os demais requisitos de admissibilidade de forma que dele conhece passo a análise. O recorrente pisa os argumentos aduzidos em impugnação, consistente no direito à compensação e redução dos valores retidos por órgão público, mas não refuta o fundamento essencial da decisão. Foi a falta de provas do alegado. Verifica as folhas 129 e 130 que a recorrente informou valores compensados de COFINS e valores retidos de PIS, COFINS, PIS, PASEP e COFINS, a reduzir as contribuições a pagar. Por seu turno, a fiscalização consignou no termo de verificação fiscal que não houve informação das retenções em DIPJ, nem houve comprovação dos valores efetivamente retidos. Em impugnação, a recorrente também não trouxe qualquer prova, estou consignado de decisão recorrida. Inclusive, especificou que provas poderiam ter sido produzidas conforme transcrito a seguir. Aí eu transcrevo a da RJ, eu vou me abster de ler. Constata-se que a recorrente poderia ter provado as retenções pelos comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, escrituração contábil. Bom, eu não vou gastar muito tempo dos senhores com isso. É falta de prova. Ele alega as compensações e também não traz as compensações muito parecidas com o processo anterior do Dr. Walker. E com isso eu estou negando provimento ao recurso. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Correlator. Doutor... Correlator. Doutor Jorge. Correlator. Doutor José Renato. Correlator. Doutor Carlos. Com relator. Doutor Rafael. Apoio o relator, presidente. Doutora Denise. Com relator, presidente. Bom, então foi negado o provimento por unanimidade. Item 66. Item 67, relatoria do Dr. Walker Araújo. Com a palavra. Está na pasta esse processo? Acho que eu não pus, né? 67? Não sei, vou olhar. Não, né? Não sei, eu tô abrindo aqui a pasta. Não tá, Walker. Se alguém... Não. Não tá, não. É que esse processo, ele já é de maio de 2019. Isso é o quê? É embargos. Ah, são embargos? São embargos. Embargos, né? São embargos, tem razão. Espera aí que eu vou localizar aqui, porque, rapaz... Quer deixar ele em suspenso, depois a gente vê? Vai jogando outro, porque eu fiz o voto, tá? Tem que estar aqui. Vai. Tá bom, deixa ele em suspenso. Vamos para o item 7.4 da pauta, da minha relatoria. Senhores, aqui eu vou ver o que os senhores... E o 68, você pulou? O meu hoje já foi julgado, doutor. Ah, verdade. Desculpe, foi mal, porque esse aqui é repetitivo, né? Tá certo. Isso. O 66 acabou de ser julgado. O 67 é esse. É o 7.4 da pauta. Sim, senhor. Corretíssimo, como sempre. Não, como sempre não. Erro constantemente. E graças aos senhores... Deixa eu só ver qual é o número aqui do cara dele. É o 00. O outro é igual. Aqui, eu já vou botar qual é a discussão para ver, porque eu tomei uma decisão. Porém, posso pensar. Esse é uma multa por decomp, tá? O problema é que o contribuinte alega absolutamente e apenas a inconstitucionalidade da multa. E com isso, eu estou negando o provimento. Falando que eu não posso, que a multa existe, ela está prevista, e eu não posso afastar a multa por causa disso. Só que eu fiquei, realmente, tem a questão
do sobrestamento. Porque ela não vai ser exigível antes de findar o outro processo. Então, se eu fosse absolutamente no recurso dele, eu parava aí. Mas na hora que eu for pensar na execução do acordo, como bem lembrou o doutor Carlos, eu tenho que pensar também da impossibilidade de execução desse processo agora. Né? Por quê? Porque ele vai depender do julgamento do processo mãe, vamos dizer assim, um processo que tem a compensação, que é o 2017-78. Na verdade, qual é o processo? É o processo meu mesmo, aquele primeiro lá que a gente está, que eu já neguei. Só que não tem a decisão definitiva ainda, né? Então, eu vou ter que botar em votação primeiro. Eu vou botar como negar provimento. Mas estou aberto a sobrestar para fins de esperar a decisão definitiva do processo 2017-78 final. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Eu gostaria de ouvir o colegiado. Na verdade, eu trouxe para a gente refletir sobre o assunto. Eu acho que o sobrestamento, nesse caso, é mais apropriado, porque se ele depende do outro, a gente nem entra na análise do que foi escrito e etc. Eu já paro aí na entrada. Na porta de entrada, eu já paro e sobresto. Eu não vou ficar analisando o conteúdo do negócio se o destino dele está inevitavelmente ligado ao outro, que não foi ainda definitivamente julgado. Então, eu penso assim. Agora, é claro que tem turma que julga diferente da gente. Então, talvez o Carlos, que trabalha na extraordinária, ele julgue já paralelamente o processo de multa com o processo da compensação. Eu já vi isso, já vi turmas que também fazem isso. Mas como a gente aqui adota esse procedimento, espera resolver o caso principal, que é a compensação, eu acho que não tem por que entrar na análise do processo. Só um esclarecimento. O processo de compensação não foi julgado? O processo de compensação é o processo, aquele processo primeiro, lá de cima. É o item... Então, ele foi julgado. Sim, mas ele não tem decisão definitiva ainda. Ele pode ser mudado na Câmara Superior. Bom, esse daí também pode ser mudado na Câmara Superior. Tudo pode ser mudado na Câmara Superior, na verdade. Não. Tudo que a gente julga... É que, na verdade, a disposição legal sobre isso é que esses processos deveriam ter decisões coerentes e contemporâneas, não é? Eles deveriam caminhar juntos e ter decisões contemporâneas coerentes, né? Não dá... Mais ou menos, doutor Carlos, se o senhor me permitir para reflexão, eu só não acho que tenha que ser contemporâneas, porque existe uma relação de prejudicialidade. E aí, quando existe uma relação de prejudicialidade entre processos, não há como ser contemporâneo. Porque primeiro eu tenho que resolver o processo que prejudica o outro. Nesse caso, mas nessa instância foi exatamente isso que a gente fez. A gente resolveu primeiro o outro e agora está resolvendo o decorrente. É porque, bom, tudo bem, é uma maneira de analisar. A minha maneira de analisar, que não quer dizer que seja a correta, eu só posso aplicar finalmente a prejudicialidade, resolver o problema quando for definitivo. Aí eu vou fazer um paralelo. Então, isso quer dizer que você está abrindo divergência
contra você mesmo. Não. Veja, da maneira que você está falando é verdade. Mas eu deixei, veja bem, o início do meu voto, o que eu falei? Eu falei que eu trouxe para refletirmos sobre o assunto. Porque se eu fosse trabalhar absolutamente pelo lado processual, o cara simplesmente pediu a inconstitucionalidade da multa. Eu poderia simplesmente, como um processualista, falar o seguinte: o recurso dele foi contra a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade eu não analiso, eu nego o provimento. Acabou. O que acontece? Esse processo desce para a origem e vai ficar lá aguardando o desfecho do outro. Por quê? Ele só vai para a cobrança se a DECOMP for realmente dada como não declarada, ou, aliás, não homologada. Aí ele vai para a cobrança. Legal. Então, a minha decisão... Esse processo não estava pensado ao principal? Não estava pensado. E nem era repetitivo. Não estava pensado. E se tivesse pensado, ele, como recurso voluntário, eu teria que colocar em pauta e eu teria que dar o mesmo destino. Agora, se ele estivesse anexado, aí sim, aí mudaria a maneira de pensar. Se ele tivesse anexado, aí eu poderia mudar totalmente a maneira de pensar, porque eu ia falar, aí eu poderia falar o que eu estou falando, poderia falar o que eu quisesse da multa, porque era um processo só. E aí subiria tudo para a Câmara Superior. Mudaria totalmente a maneira de conduzir. Mas veja, eu não estou votando contra mim. Eu estou só falando o seguinte: existem duas maneiras de você encarar isso. Eu estou sendo bastante realista e tendo, como é que eu vou dizer? Estou tentando ser bem sincero na maneira de resolver. Posso manter a minha decisão e vou estar mantendo minha decisão com maior tranquilidade. Mas eu também estou falando que poderemos fazer de outra forma e poderíamos abrir para sobrestamento. E não estou votando contra mim, na verdade. Eu só estou botando para reflexão, porque eu queria que o colegiado se pronunciasse. Aí é para ser sobrestado aonde? Esse tipo de sobrestamento a gente faz na própria CAF. Porque a gente só precisa saber se vai ser homologada ou se não vai ser homologada a compensação. Só isso. Essa decisão é o suficiente para você manter ou não manter a multa. Porque a outra matéria em questão, e a única que ele traz, é a inconstitucionalidade. Então, o que acontece? Sobre essa, voltou. Foi considerada não homologada. O que vai fazer? A multa vai ser mantida. Acabou. Foi considerada homologada. Derruba a multa. É isso que acontece. Só que eu não posso nem derrubar e nem manter enquanto eu não tiver uma definição do processo que prejudica esse processo. Ele só se insurge contra a multa a respeito de inconstitucionalidade, só isso. Exatamente. Foi por isso que eu quis trazer o colegiado para que a gente discutisse. Porque isso pode acontecer por outras vezes e a gente já deixa mais ou menos um caminho. Eu acho que fazer com que a origem fique guardando esse processo, acho que seria muito mais razoável a gente manter, por mais que seja contra o voto que eu coloquei ali, manter ele sobrestado e esperar e aplicar a decisão, por mais que ele não tenha argumentado isso. E nem mas veja, eu concordo, não é que eu concordo, eu entendo o que você está falando, mas assim, se ele está falando só de inconstitucionalidade dessa multa, essa matéria de constitucionalidade a gente não pode julgar. Exatamente. Mas, não, é que, na verdade, ele já veio nisso da DRJ, né? Então, ele já começa pela DRJ. Por conta da DRJ, então, aqui, o nosso eu nem conhecia, a gente ia estar negando mesmo. Não é negável, mas com base na súmula, entendeu? Então, assim, eu entendo que realmente dá para se pensar das duas formas, com certeza. Mas eu fico meio preso com a questão da súmula. Se essa matéria é só a inconstitucionalidade mesmo, como a gente está vendo aqui, eu não sei, eu acho que fico meio preso com isso aí. Só para colocar mais lenha na fogueira, vamos dizer assim, né? Você fica com medo de não aplicar a súmula? Eu entendo. Na verdade, não é com medo de não aplicar a súmula. Eu entendo que a gente tem que aplicar a súmula. Sim, mas aí, nesse caso, a gente não está aplicando nada, né? Porque a gente só está esperando o outro desfecho. Porque é o seguinte, ainda que isso seja verdade, ainda que
essa alegação de inconstitucionalidade dele não faça efeito nenhum aqui para nós. O que acontece é que um desfecho X ou Y no processo principal altera completamente o que a gente julgar aqui. Por isso que faz sentido o sobrestamento. Então, senhores, vamos lá. Eu preciso dar um voto meu, né, para a gente poder votar. Então, o meu voto vai ser para afastar essa alegação do Dr. Carlos, de eu votar contra mim. Estou votando para negar provimento. Eu voto pelo sobrestamento exatamente porque tem sido nosso procedimento, a gente espera concluir o processo de compensação, aí a gente vai ter uma resposta. Se tiver uma resposta positiva, que a compensação foi correta e tal, aí o que acontece? Aí eu vou olhar o processo da multa. Aí a multa pode ser afastada por outra razão aí, de repente, questões de constitucionalidade ou não, e aí cabe a gente apreciar as alegações do contribuinte aí quando, né? Agora, se lá cair no processo principal, quer dizer, se lá ficar, enfim, resumindo, depende do outro processo. Então, não vejo por que não sobressai. Só uma questão, presidente. Você está votando pela negar o provimento? Eu estou votando por negar o provimento. O contribuinte, ele se insurge apenas contra a inconstitucionalidade da multa ou contra essa decisão que foi tomada pela DRJ. Ou seja, ele contesta o argumento da DRJ ou ele repete contestando só a multa? Pergunta ou o senhor está me... Não, estou fazendo uma pergunta, porque daí decorre se é não provimento ou não conhecimento. Tá, perfeito. Ele está recorrendo da decisão anterior que... o que ele pede na decisão? A anulidade e a inconstitucionalidade. Ele pede isso em impugnação. Aí a DRJ. Estou abrindo aqui a DRJ. Aqui. O que ela fala? Ela fala que a multa, ela existe exatamente de acordo com a lei e afasta a questão da inconstitucionalidade, falando que ele não pode, como é que se fala? Afastar, como é que se fala? Não pode afastar ato legal, que cabe basicamente isso. Ele fala várias outras coisinhas aqui, mas que no fundo, o que ele está falando é isso. Mas aqui que ele fala, ó, dessa forma, o julgar improcedente mantém o crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade nos termos do ato tributário até o julgamento definitivo do processo. Veja, a DRJ já dá isso. A decisão da DRJ já dá isso. Tá? Aí, o recurso voluntário, ele só discute a inconstitucionalidade da lei. E eu estou negando o recurso voluntário. Então, mas isso não seria não conhecimento? Não, porque já foi o não conhecimento só quando vem como primeira vez. Na verdade, ele está se insurgindo contra a possibilidade de analisar, da gente não poder analisar a inconstitucionalidade. Quando é que a gente não conhece? Quando ele traz a alegação de inconstitucionalidade aqui no recurso voluntário. E aí, sim, normalmente, a gente
dependendo do caso, a gente não conhece do recurso. Então, por isso que eu sempre pergunto antes, dependendo por exemplo, concomitância, é sempre no conhecimento? Depende. Se a concomitância já foi dada na instância ACOR, e ele vem discutindo a concomitância, qual é o objeto do recurso? O objeto do recurso é o quê? A não existência da concomitância. Aqui, a DRJ falou que a instância administrativa não pode afastar a aplicação da lei, porque está previsto a multa na lei. Ele vem e faz o quê? Ele fala que a multa é inconstitucional. Então, ele insiste em... Agora, o que eu posso até pensar é na questão dele não ter repetido, falando, olha, mas aí eu acho que é muito preciosismo eu falar assim para ele, falar assim, olha, ele não falou que pode. Quando ele vem e fala de novo que é desproporcional, ele é... Se tiver, eu acho que a pergunta para resolver essa questão é simplesmente a seguinte: se houvesse uma outra razão, se houvesse um outro argumento, você conheceria parcialmente ou totalmente? Se houvesse um outro argumento... Não, na verdade, eu conheci do recurso. Na hora que Você entendeu o que eu perguntei? Assim, se tivesse, além da inconstitucionalidade, se ele tivesse trazido um outro argumento. Um outro capítulo recursal? Isso, um outro argumento no recurso voluntário, qualquer outro. Você ia aplicar a súmula e não ia conhecer, ou melhor, ia conhecer parcialmente do recurso ou ia conhecer ele totalmente? Eu ia conhecer totalmente. Da maneira que está aqui, eu conheceria totalmente e negava o provimento, se fosse o caso. Entendi. Então, para mim, ter um outro capítulo recursal não interfere em nada nisso aqui. Não, para mim, na verdade, para mim não. Para mim é não conhecimento mesmo. Mas não, tudo bem. Só fiz a pergunta para esclarecer. Tá bom, perfeito. Senhores, então vamos lá. Eu vou manter o meu voto de negar provimento ao recurso. Doutor Vinícius, o senhor abre divergência, né? Para sobrestar até a decisão definitiva. Ok. Aí é do processo 2017-78, tá, Vinícius? Só processar aqui. Isso. Doutor Walker Araújo. Vou pelo sobrestamento. É o procedimento que a gente adota aqui. Não vai causar prejuízo a ninguém, né? Eu acho que... Deixa eu só fazer um comentário rápido, tá? Eu acho que o julgamento agora desse processo, ele pode ocasionar desse processo descer ali a fiscalização querer executar. Ela pode fazer isso. Posso só te falar uma coisa sobre isso? Pode. A gente está esquecendo só uma coisa. Aqui a gente está esquecendo do efeito devolutivo aqui, né? Porque, veja bem, tá devolvendo a matéria, que é a questão da inconstitucionalidade. Só que existe um capítulo dentro da decisão de primeira instância que se manteve. Qual foi? O sobrestamento. Se você for ver a DRJ, ela promove o sobrestamento. E o contribuinte não se insurge contra o sobrestamento. Significa que o sobrestamento já existe. Só para botar mais lenha na fogueira, tá? Não, sim, eu entendo. Lembra que o efeito substitutivo substitui aquelas matérias que foram devolvidas. Né? Então, você pode ter uma decisão em que parte dela está na primeira instância e parte dela está na segunda instância. E parte dela está na Câmara Superior. Né? Você pode ter uma decisão que você tem 3 capítulos decididos por instâncias diferentes. E elas coexistem. Mas tudo bem, eu só estou botando mais fogo na lenha, tá? Tá, mas eu vou com a divergência. Ok, perfeito. Doutor Jorge. Presidente Amanda,
tenho dúvida, mas eu estou inclinado a acompanhar o relator. Ok. Doutor José Renato. Pelas razões que eu já falei aí, que eu perguntei se era só aquela tese, né, de recurso, eu voto com o relator. Ok. Doutor Carlos, desculpa. Quase que vai. Estava indo bem, quase que vai. Quase que sai lá isso agora. Pronto. Eu voto pelo não conhecimento. O senhor abre pelo não conhecimento, tá? Isso. Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, eu tenho entendimento, já tem outro processo, eu vou com a divergência do Vinícius. Ok, doutor Rafael. Doutora Denise. Presidente, só uma perguntinha, pode ser até uma pergunta tola, mas é... Nunca é tola, doutora Denise, nunca é tola a pergunta. Essa questão do não conhecimento, que o presidente fala que só é conhecido se ele já alegar lá na manifestação, a inconstitucionalidade. Mas se ele alegar em recurso voluntário, não é preclusão, porque ele não alegou na manifestação? É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, esse caso vai ser preclusão mesmo. É que o que acontece é, normalmente, a questão da concomitância, que é a questão de ordem pública. Ah, sim, entendi. A dúvida é a concomitância. Entendi. A questão da inconstitucionalidade não é uma questão de ordem pública. Logo, se ele não alegar lá, vai ser preclusão. Você tem toda a razão. Então, ele vai ser sempre conhecido, então, diferente de... Na minha visão, sim. Diferente da visão do doutor Carlos. Mas na minha visão, sim. Porque é um capítulo recursal e ele está recorrendo contra aquilo. Tá, quanto ao meu voto, presidente, eu voto com a divergência pelo sobrestamento, porque eles são decorrentes, né? Então, eu voto pelo sobrestamento. Doutora Denise. Então, vamos lá. Pera, doutor Vinícius, não adianta ele sumir não, porque é ele que vai fazer o voto vencedor. Poxa vida, cara. Não. Corre não. Perfeito. Olha, a discussão para mim foi gratificante. Tudo bem, eu vou ficar 2 meses sem sorteio de processo mesmo? Ah, ok. Peraí, então vamos lá, deixa eu botar esse aqui, ó. Resolve os membros do colegiado por maioria de votos. De votos em sobrestar o processo na origem, não. No CARF. Até a decisão final, o processo número tal, nós temos do voto do redator, designado. Vencidos. Gilson, Jorge e José Renato, que negavam movimento ao recurso. Carlos, que não conhecia designado doutor Vinícius. Então, resolve o colegiado, a maioria de votos em sobrestar o processo no CARF até a decisão final do processo final 2017-78. Nós temos o voto do relator designado. Vencido Gilson, José e Jorge Zé, que negavam o provimento do recurso.
Carlos e Carlos. E Carlos e conselheiro Carlos, que não conhecia do recurso. Designado Vinícius para redigir o voto vencedor. Eu só vou olhar o outro processo para ver se o número é igual. O 53, espera aí. O número do processo mãe lá. É o mesmo processo. Então, é o mesmo resultado do 74, estou passando para o 75. Ok. Doutor Walker Araújo, Mardiza Veículos. Presidente, só para constar aqui, desculpa, Walker, eu estou sem o meu processo, caiu e não voltou mais. Não sei como é que estão dos senhores. Eu estou com processo ainda, deixa eu ver. É para saber se o problema é capixaba ou se é candango. Aqui está funcionando. Então é capixaba. Peraí, vou. A gente pode voltar lá, o item lá, eu achei o voto. Achou? Então, podemos. O meu está funcionando também. Tá, então, peraí, vamos voltar ao item gráfica editora. É o 67. O senhor está com a palavra, doutor. Tá. Corinto? Doutor. Ah, entendi, doutor Corinto. Não, o senhor está com a palavra, doutor. Estou ficando velho também. Não, você está com saudade do Corinto, tem isso. Morrendo. Do Corinto e do Müller. Não, deixa para lá. Trata-se de embargos de declaração postos pelo contribuinte face do acordo no virtual que negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa abaixo. A emenda aqui traz que o contribuinte possui o ânimo de prova do direito invocado mediante a apresentação de escrituração contábil fiscal, lastreada em documentação idônea e a juntada dos documentos deve observar a regra prevista no parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235. Segundo a embargante, o acordo padece dos seguintes vícios. Erro material, tendo em vista o direito subjetivo previsto no artigo 38 da Lei 9784, de que a documentação probatória pode ser apresentada até a tomada da decisão final, omissão quanto à observância do princípio da verdade material e da instrumentalidade processual, e omissão quanto à apreciação dos documentos probatórios. Nos termos do despacho de folhas 105 e 106, os embargos de declaração foram admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto à análise da linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235/72. É o relatório. Posso passar o voto? Os embargos de declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Conforme exposto anteriormente, os embargos foram admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto à análise da linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235. O despacho de admissibilidade agiu corretamente em sua decisão, merecendo assim ser sanada a omissão suscitada pela embargante. Pois bem, dispõe a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235. Então, a impugnação mencionará, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de impugnante fazê-lo em momento processual, a menos que destine-se a linha C, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. De acordo com o permissível legal, é no momento processual da reclamação que a lide é demarcado e o processo administrativo propriamente dito tem início com a instauração do litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas situações legalmente excepcionadas. No voto embargado, o relator manifestou o entendimento de se admitir a juntada complementar de documentos para contrapor as razões de decisão de primeira instância, sendo este, na leitura deste relator, o real sentido ou a interpretação correta a se fazer da linha C. Ou seja, constatada a insuficiência probatória de documentos para comprovar o direito do qual o contribuinte alega ter, é garantida a ele, contribuinte, traga documentos complementares para comprovar seu direito, contrapondo assim eventual motivação da DRJ
no sentido de que os documentos carreados não se prestam para comprovar o alegado. Situação totalmente diversa é quando o contribuinte não traz nenhum documento, como no presente caso, e a decisão afasta seu direito por total ausência de prova. Nessa situação, eu entendo que não há margem para a aplicação da exceção vista na linha C do parágrafo 4º, posto que os documentos juntados, somente em sede recursal, não se prestam para contrapor a alegação de ausência total de provas. Com efeito, no segundo cenário, entendo que somente as exceções à linha A e B, desde comprovada ou definitivamente alegadas, possibilitam o afastamento da preclusão. Contudo, a recorrente não demonstrou a impossibilidade de trazer a prova no momento adequado, tampouco de que se refere a fato ou de direito superveniente. Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração para sanar o vício de omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. É como eu voto. Então, aqui eu estou afastando aqui a aplicação do C, porque eu entendo a contraposição aqui, ele deveria ter trazido algum documento, e aí ele teria o direito de complementar os documentos para contrapor a decisão da DRJ, por insuficiência de documentos, não por ausência total. Aqui ele não trouxe nada, então, os documentos que eles estão juntados, para mim, não está servindo para contrapor a decisão da DRJ. Então, esse foi meu entendimento aqui, e é como eu voto. É um caso bem complexo, não é de fácil solução. Ok. E também você viu como tem um efeito profilático aí, para que não deixemos de analisar esses casos. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Então, agora os membros do colegiado, unanimidade de votos, sem acolher os embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes. Nos termos do voto do relator, é como foi votado. Passemos agora para o item 7.6, Mardiza Veículos, doutor. Só um minuto. Mardiza. Posso ir ao voto? Por favor, doutor Walker. Bom, o recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Conforme exposto anteriormente, a recorrente trouxe em sede recursal os seguintes argumentos para embasar seu pedido de provimento do recurso voluntário. 1. O valor do crédito compensável no período em que fora realizada a compensação dos débitos. A COFINS, a repartição fiscal, não preocupou-se em computar a correção devida sobre o saldo credor da contribuinte. Isto é, procedeu à compensação dos débitos, mantendo o saldo credor pelo valor nominal, quando deveria aplicar os mesmos critérios fiscais ou mesmo a correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme fixado no título judicial exequênio, quando do encontro de contas. O valor apurado judicialmente inicialmente foi de 176 mil e não de 151 mil, como colocado na decisão administrativa. O TRF da primeira região, no agravo número tal, já juntadas esses autos, anulou aquela decisão para determinar a apuração conforme os critérios fixados no título judicial exequendo, ou seja, a inclusão dos esburgos de inflação, correção monetária plena, acrescida de juros de modo de 1% ao mês, esses a partir do trânsito em julgado de outubro de 98. Eis a parte dispositiva no julgado, aí ele traz aqui a citação lá da decisão judicial. Todas as questões foram devidamente analisadas pela decisão recorrida, que devidamente pontuou os critérios adotados pela DRF para a apuração do crédito da recorrente, a saber. Aí aqui, no despacho decisório atacado, a autoridade acolhe limitou-se a cumprir a decisão da DRJ, da Delegacia de Julgamento, que deferiu o pedido formulado pelo contribuinte para reconhecer o direito à compensação de créditos de fim social com débitos da COFINS, devendo a DRJ de São Luís apurar o montante pago a maior relativamente à contribuição ao fim social,
relativamente aos períodos de 98 a 91, procedendo à compensação requerida nos termos da IN 021/97. Portanto, o que transitou em julgado administrativamente foi a determinação para que a DRF liquidasse a compensação, ou seja, efetuasse o cálculo do débito do fim social e o encontro de contas com os débitos a que se refere o pedido inicial desse processo, de folhas 3/4, da COFINS de julho a dezembro de 96. Esse pedido que for indeferido pela DRF e que teve indeferimento revertido pela Delegacia de Julgamento, o pedido que for indeferido pela DRF e teve indeferimento revertido pela Delegacia de Julgamento. Nenhuma afronta ou nulidade, portanto, do espaço decisório atacada, pois não houve extinção deste processo em 9 de fevereiro de 99, data da decisão da DRJ, por estar pendente a execução de tal decisão, e também por tratar ainda o mesmo de outros pedidos de compensação, como se verá a seguir. Além daqueles pedidos de compensação, a interessada havia apresentado, em outubro de 98, outro pedido relativo ao mesmo indébito, conforme folhas tais. Desta feita, para compensar o indébito com débitos vencendo das contribuições do COFINS, PIS, CSL e do Imposto de Renda, sem indicar nos formulários correspondentes qual o período e o valor de cada período, sobre tal pedido não havia o que ser analisado, uma vez que não foram especificados os débitos a serem extintos. Ainda em relação à compensação envolvendo tal débito, foram apresentadas 2 planilhas de auditoria da empresa com o título demonstrativo do COFINS compensado. As 2 repetem os mesmos valores e a coluna da data do lançamento, divergindo apenas nas informações da coluna mês e ano. Considerando tais demonstrativos, o objeto da compensação a ser analisado passou a ser também os débitos da COFINS no período de janeiro a julho de 97. Referente a esse processo, a contribuinte apresentou ainda pedido de compensação de folha 115, de débito de imposto de renda retido na fonte da 5ª semana de dezembro de 98, em 3 de 11 de 99. Acrescenta-se, pois, tal débito ao objeto do presente. Em síntese, temos que os autos envolvem compensação de indébito de fim social no período de 98 a março de 91, de outubro de 98 a março de 91, com débitos da COFINS de julho de 96 a junho de 97, e retido na fonte da 5ª semana de dezembro de 98. Paralelamente, a contribuinte havia ingressado com ação judicial com o mesmo objeto, repetição de débitos de fim social e declaração do direito de compensar tais valores com débito próprio. Tendo obtido sucesso na ação, a mesma foi convertida em execução diversa do título judicial. Segundo nota técnica da Procuradoria da Fazenda do Maranhão, a DRF deveria, então, com base na documentação da ação judicial por ela encaminhada, para subsídio, verificar a lisura do pedido de compensação, vez que fixado apenas em sede de embargos o quanto do valor a ser repetido. Assim, o que a autoridade a qual fez no despacho desse atacado foi tão somente dar cumprimento à decisão da Delegacia de Julgamento relativamente ao cálculo do débito de fim social em conta de contas, levando em consideração todos os débitos apresentados pela empresa, bem como os critérios de apuração fixados pela Justiça Federal na tabela atualização dos valores a restituir, com os expurgos inflacionários calculados do perito judicial homologados às folhas tais. E, ao fazê-lo, apurou insuficiência do indébito para extinguir os débitos da COFINS de abril, parcialmente, maio e junho, bem como o de imposto retido na fonte da 5ª semana de dezembro, determinando sua cobrança. E, ao fazê-lo, seguiu estritamente o cálculo homologado judicialmente, que inclui os expurgos inflacionários, tomando como indébito o valor de 151 mil de novembro de 98, trânsito em julgado da ação. Coluna VL, 6 expurgos inflacionários, a partir do qual deduziu os débitos da COFINS de julho de 96 a junho de 97. Quanto à falta de ação de execução na qual discute o indébito, ainda não ter transitado em julgado, sua tramitação não suspende os débitos objetos da compensação no presente. Assim, a referida ação judicial não modifica a decisão da DRF, que a seguiu integralmente, devendo a cobrança dos saldos devedores, aqui apurados, prosseguir normalmente. Em resumo, a unidade de origem atendeu precisamente ao que foi determinado judicialmente. Calculou em débito com incidência dos expurgos inflacionários, vide planilha do relatório que demonstra o valor a ser restituído, sem ou com a correção, aqui, sem a correção é de 123.167 e com a correção 151.
e excluiu do cômputo os juros de mora, uma vez que a decisão judicial condicionou sua incidência somente após o trânsito em julgado, fato este ocorrido posteriormente ao protocolo do pedido de restituição/compensação. Além disso, a recorrente não trouxe nenhum demonstrativo ou prova substancial para demonstrar o equívoco cometido pela unidade de origem na apuração do crédito discutido nesses autos, tampouco contrapor os motivos explicitados na decisão. Nesse cenário, entendo correta a decisão de piso e impeço suas razões como causa de decidir. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Aqui é uma questão de cumprimento da decisão judicial. A decisão judicial, ela mandou aplicar os desculpos fracionados, mas excluiu ali do cômputo os juros de mora. Eles só deveriam ser computados quando transitassem julgado a decisão. E a DRF justamente fez isso. Ela seguiu à risca a decisão judicial, fez ali a atualização e viu que o saldo do credor era menor do que o saldo do devedor, compensou ali o que é crédito e débito, e cobrou, está cobrando a diferença aqui. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor. Carlos, eu acho que o senhor está dando microfonia. Eu preciso que você tire esse ponto. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, negado o provimento por unanimidade. 8 em 7,6. Item 77 da mesma empresa, doutor. Vou por voto também. Val, já está na hora de você sair? Teoricamente, faltam 18 minutos para ela, né? 15 minutos. Val. Tá. Então, vamos lá, doutor Walker. Já não me respondeu? Bom, vamos lá. O recurso é voluntário, vou no voto, tá? Tá, pode ir. Tempestiva tem os demais requisitos. Inicialmente, destaca-se que a decisão recorrida afastou as pretensões da recorrente por entender que ela é parte legítima para pleitear a restituição do imposto do IPI na condição de contribuinte de fato. Posto que a legislação sobre o tema prevê que apenas o contribuinte de direito, aquele que sofre o ônus do pagamento, substituto, é quem deve o direito subveniente. Opter dictum. A decisão recorrida tratou das questões relativas ao direito de excluir da base de cálculo, das contribuições para o PIS e COFINS, o IPI devido pelos fabricantes, montadoras e importadores de veículos, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, regime de substituição tributária, instituído pela MP 91 de 2000, atual 2158/35 de 2001, editada antes da emenda constitucional 32. A recorrente, por sua vez, recorreu de todas as questões tratadas na decisão de piso. Contudo, ainda que a DJ tenha tratado das questões legais quanto à origem do crédito, sua análise fará necessária, principalmente, se estar superada a questão da legitimidade de parte para pleitear o pedido de restituição, já que esta última é uma questão prejudicial de mérito. Então, o que eu estou dizendo aqui eu só vou analisar as outras questões de mérito se restar superada a questão da legitimidade. Embora a DRJ tenha apreciado as outras questões, mas ela apreciou, óbvio, que ter dito, né? Ela afastou o direito do contribuinte por ser parte legítima, mas tratou das outras questões. Então, aqui eu estou deixando bem claro. Se superada aqui, eu analiso as questões de mérito. Tudo bem? Só quis pontuar aqui para deixar registrado isso. Pois bem, no presente caso, e como bem pontuado na decisão,
recorrida, é o fabricante ou o importador de veículos o responsável pelo recolhimento das contribuições para o PIS e a COFINS, a teor do disposto na MP 1991 de 2000 e reedições, onde revela indicá-lo como sujeito passivo da obrigação tributária, e, portanto, titular do direito de ação contra eventuais pretensões perante a Fazenda Nacional, incluído o pedido de restituição de que aqui se trata. Observe-se que não se encontra no presente processo administrativo nenhum elemento capaz de autorizar a interessada a pleitear, em seu nome, a restituição das contribuições recolhidas pelos fabricantes ou importadores de veículos. Assim, é de entender-se que, para efeitos do pedido de restituição contido nos autos do presente processo, não há legitimidade do contribuinte no exercício do direito de ação. Acerca do tema da substituição tributária, no caso de eventuais veículos de automotores, impede verificar as disposições do artigo 44 da MP 91/91, observando também as reedições posteriores. Aqui ele fala que as pessoas jurídicas, fabricantes e exportadores, nas suas disposições relativamente às vendas, ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuinte substituto, a contribuição e os passageiros devidos. Observe-se, pois, que as pessoas jurídicas, fabricantes e exportadores, a partir da edição, passará a recolher PIS e COFINS também na qualidade de substituto tributário. Nesse ponto, cumpre transcrever o artigo 166 do CTN, que trata a instituição de tributo que comporta, por sua natureza, transferência de encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, está por este expressamente autorizado. Desse dispositivo legal, depreende-se, pois, que o direito à legitimidade para requerer a repetição do indébito ou utilizar-se do crédito decorrente de recolhimento indevido ao maior do tributo sujeito ao regime de substituição tributária é do substituto, uma vez que a ele cabe, em princípio, o ônus do tributo pago indevidamente ao maior, nos termos determinados pelo artigo 166. Tal posicionamento foi abarcado pela jurisprudência em acordo proferido pela primeira sessão do STJ, em sede de embargos, no recurso especial número tal, abaixo reproduzido, que faz uma excelente diferenciação entre responsabilidade e substituição. Vou dispensar a leitura. Dessa forma, se no polo passivo, desde o momento em que nasceu a relação jurídica, estiver terceiro, que não aquela pessoa que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador, o contribuinte, está-se frente ao instituto da substituição tributária, situação em que o regime jurídico do sujeito passivo será o do substituto. A obrigação tributária, ao nascer, já terá o direito em seu polo passivo, o qual será responsável pelo pagamento do crédito tributário. Assim, ao instituir o substituto tributário, a lei excluiu o substituído de qualquer responsabilidade. Em síntese, quando se tratar de substituição tributária, o substituto é o sujeito passivo que detém também legitimidade para pleitear a restituição de valores, porventura recolhidos a maior do que o devido. O substituído, ao contrário, não tem legitimidade para requerer a restituição de indébito, cuja obrigação tributária não lhe afeta. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá. Tem algum que está com microfonia nesse negócio? Que é o meu? Ô, Walker, então, aqui, na verdade, a DRJ falou que ele não tinha legitimidade e também completou falando, além de você não ter, entrou no... Não é isso? Isso. Sugiro que você fale que está no mínimo que é o suficiente, está prejudicada a outra. Ele recorre da outra também? Recorre, mas eu deixei registrado aqui, né? Eu deixei registrado aqui, somente eu deixei registrado aqui que a questão de mérito em relação ao crédito só vai ser analisada se for superada a questão da legitimidade. Ah, tá bom, já é o suficiente. Eu só estou querendo evitar o cara embargar. Porque ele vai querer... Por que ele vai querer embargar? Porque ele vai querer subir na Câmara Superior, né? Só por isso. Mas, perfeito. Vamos lá. Vamos votar, então, essa questão da... Porque, para mim, uma vez que ele não tem legitimidade, o resto morre. Acabou, né? É uma preliminar, na verdade, né? Tem um voto... O Vinícius fez um voto, né? Quanto ao mérito aqui da substituição tributária em operações de veículos. Está na última página aqui.
Não, uma porta. perfeito, mas não tem necessidade. A gente vai parar aí em caso. Só estou citando só aqui do caso superado. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Eu só estou na dúvida se essa questão da legitimidade ativa, eu acho que no meu voto também eu tratava dela, eu acho que tem repetitivo. E, de repente, caberia você citar esse repetitivo. Deixa eu só... É esse aqui que eu citei, não é? Ah, você cita aí, né? É, do STJ, tem o 59513, que é o que você cita na sua decisão. Beleza, isso mesmo. Então, perfeito. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Oi? Alguém vai falar alguma coisa? E aqui é repetitivo, não seria o caso de você colocar para evitar esse caso repetitivo que a gente é obrigado a acolher, isso evita também recurso, não evita, Gilson? Evita. Para citar o 62? Na súmula. Tá, eu ponho aqui. Que aí a admissibilidade é mais rápido. Deixa eu anotar para incluir aqui, que eu vou aplicar o 62 do regimento. Perfeito? Ok. Beleza. 78, já está com a palavra. Município de... Ah, não está não. Val. Oi, presidente. Pode, você tem que bater o ponto, não é isso? Sim, já tenho que ir embora. Então você pode interromper a gravação, por favor. Ok, o senhor vai continuar gravando? Vou continuar. Ok, então até amanhã, tá? Tá, até amanhã, bom descanso.
Gravação iniciada, presidente. Tá, então você tem que desligar sua câmera aí. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino, da segunda turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Relator. Doutor João. Doutor Lucas. Tá? O acórdão do qual foi retirado. Aí ele traz todos os. Como bem exposto no relatório, o decisório. O valor de RC foi 42.102,24 e na data de apresentação de documentos. Então, assim, se não há a divergência, e eu estava no início dessa escrituração do recolhimento a destempo, mas ele recolheu também a multa. Eu tinha entendido isso. Aí você me levantou a questão, questionado que não haveria do valor realmente. Porque mostrar livros por saber. Isso voto com o relator, presidente. Como que vai atrelar isso? Não tem. Ok, doutor Walker Araújo. Só queria saber os termos da diligência. O processo de pedido de inscrição. Na hora ela vai trazer as informações. Suficiente. O relator. Ok, doutor Walker. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente, pela diligência. Ok, eu também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, o julgamento foi convertido em diligência. Nós temos o voto do relator, que vai ser para analisar a base de cálculo, apurar a base de cálculo do período que está sendo pedido, analisar se os DARFs foram utilizados em outra compensação e se há sobra os valores recolhidos. Basicamente isso, lógico que você vai botar de uma maneira muito mais bonitinha e jurídica, não da maneira que eu estou falando. Mas, de modo geral, é isso que vai estar na diligência, não é isso, senhores? Ok, doutora Joyce, a senhora ficou com alguma dúvida? Não. Não? Eu agradeço a senhora e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Obrigada. Senhores, agora eu vou dar um intervalo de 15 minutos. Depois vamos fazer o último de sustentação, que é o item 83 e 84, de relatoria do doutor